Bom dia, bem-vindos a mais um devocional do Aquecendo o Coração. Todas as manhãs de segunda a sábado, 5h30, uma palavra de Deus para te abençoar, né? A partir das 5h30, porque fica o dia todo disponível, todos os dias, para você que quiser ouvir. Mas é interessante você começar o seu dia dessa forma, né? Já ouvindo uma palavra que vai te dar um direcionamento. E hoje, como você viu o tema aí, de repente, tudo muda. Quem não quer viver um de repente de Deus quando é algo para melhor, né? E é verdade isso. De repente tudo mudou. O texto que eu quero ler com você está lá em Marcos, no capítulo 10, e fala sobre um personagem até bem conhecido. Eu vou citar um pouquinho para você a história dele, eu leio o versículo para te explicar o que eu quero te entregar hoje, tá bom? O personagem é Bartimeu. Lembra dele? O Senhor Jesus estava saindo da cidade de Jericó. Aí veja só o cenário, ó. Discípulos e uma grande multidão o acompanhava. E Bartimeu era um mendigo, cego, que ficava pedindo esmolas à beira do caminho. Só que ele ouve falar que aquele movimento todo que estava acontecendo era Jesus de Nazaré que estava passando. E a Bíblia diz que ele começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Não sai daí não, fica até o final, não perde a atenção não. A gente vai orar junto no final e Deus tem algo grande para te entregar aqui. Vai escutando. E aí as pessoas, segundo o texto de Marcos, começaram a dizer, repreendê-lo, dizendo: cala-te, não incomodes o mestre. Repreendendo ele para ele calar a boca. Ele estava clamando aquele que era o único que poderia mudar a história dele. E as pessoas o repreendendo para que ele se calasse. Mas diz o texto que quanto mais mandavam ele calar, mais ele clamava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Bartimeu foi perseverante na sua fé. Eu acredito que ele tinha uma fé muito forte no seu coração, em que ele acreditava que aquele Jesus de Nazaré poderia tirá-lo daquela situação de mendigância e também de cegueira, mudar a vida dele por completo. E aquela fé impulsiona ele a clamar quando muitos repreendiam para que ele se calasse. E aí sabe o que acontece? Agora eu vou ler o texto com você. Marcos, capítulo 10, versículo 48, que diz assim, ó: E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. Olha isso. De repente tudo mudou. Escuta isso. Olha o valor da perseverança na fé. O valor da perseverança na oração. Na confiança em Deus. Preste atenção nisso. Agora há pouco, muitas pessoas mandando ele calar a boca. Repreendendo ele. Tipo, para de incomodá-lo. Tu é um mendigo, além de mendigo é cego. Ele não vai te dar atenção não. Mas agora, de acordo com o texto que a gente leu, alguém chega para ele e diz: levanta-te, tem bom ânimo, porque ele te chama. Diante de uma multidão sedenta de atenção, Jesus para e manda chamar Bartimeu. De repente tudo muda. Dá para você imaginar a alegria de Bartimeu depois que ele ouviu dizer que Jesus o chamava? Dá para você imaginar isso? Foi assim um misto de sentimentos, sabe? Mais ou menos assim: valeu a pena eu ter clamado, que bom que eu não desisti, que bom que eu perseverei, faria tudo de novo. Então de repente tudo mudou. E quando ele vai até Jesus, o Senhor pergunta: que queres que eu te faça? E ele disse: eu quero ver, Senhor. E Jesus disse: a tua fé te salvou. E na mesma hora ele foi curado da cegueira, e a Bíblia diz que ele seguia a Jesus pelo caminho. Esse de repente de Deus, se você crer, vai acontecer na sua vida. Se você for uma pessoa que não desiste na fé, que tem uma fé inabalável no Senhor, se você é uma pessoa perseverante na oração, na crença em Deus, independente das circunstâncias, independente das vozes que mandam você se calar,
Independente se outros não acreditam no teu projeto, naquilo que Deus te deu. Se você for perseverante, você vai viver o de repente de Deus na sua vida. Então, o que eu quero entregar para você aqui, através dessa ministração, dessa reflexão, é isso. Não desista, não pare de acreditar. Não dependa de que outras pessoas acreditem naquilo que você acredita. Há muitos que necessitam da validação de outras pessoas para que ela acredite no seu próprio projeto. Não faça isso. Não importa se eles estão mandando eu calar. Eu acredito que ele pode me tirar dessa situação. Então, a mesma coisa você tem que crer, tem que viver. Não importa se outros não acreditam. O teu projeto não é validado pela confiança e crença de outras pessoas nele. O teu projeto é validado pela confiança e fé que você tem em Deus e pelo próprio Deus. Isso é o suficiente. Há uma frase que eu ouvi há algum tempo, pode ser que você já tenha ouvido também, mas eu vou falar para você para servir de lembrar ou tomar conhecimento dela. Deus e você são a maioria. Acabou. Pode ter uma multidão contra. Deus e você são a maioria. Eu e Deus somos a maioria. Acabou. Então não importava se ninguém acreditava no que Bartimeu, né, acreditava. Ele acreditava. Então, agora há pouco, muitos mandando ele calar. Mas de repente tudo muda. Tudo muda, né? Levanta-te, tem bom ânimo. Ele te chama. Nossa, só aquilo já teve um grande valor para Bartimeu. Só aquilo. Mas foi muito mais do que aquilo. Ele chamou, ele curou, ele salvou, ele ressocializou, porque ele faz muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Glória a Deus. Eu quero orar com você. Mas lembre-se, depois da oração, eu gostaria que você fizesse um bem. Já sabe, né? Mas não custa nada repetir. Envia para todas as pessoas que você puder enviar. Porque todas elas precisam ouvir isso que você ouviu. Isso aqui é palavra de vida. Não são minhas palavras, são palavras de Deus. Então isso aqui é palavra de vida que vai abençoar. E vai tirar muita gente da sarjeta, da escravidão, do caos. E vai levar essas pessoas até o único que pode transformá-las. O nome dele é Jesus. Em nenhum outro há salvação. Porque nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, nós estamos aqui na sua presença, plenamente conscientes de que só o Senhor é Deus. Só o Senhor transforma a vergonha em dupla honra. Só o Senhor faz muito mais além do que aquilo que pedimos ou pensamos. De repente, Deus, tudo muda na vida daquele cego e mendigo. As pessoas repreendiam para que ele se calasse, mas ele insistiu e perseverou. E, de repente, alguém chega e diz: tenha bom ânimo, se levante, porque ele te chama. Tudo mudou. A vida de Bartimeu nunca mais foi a mesma. Deus, para essa pessoa que está orando comigo agora, e que recebeu essa palavra e crê, eu quero declarar que ela vai viver o de repente do Senhor, porque ela não vai desistir. Ela vai continuar perseverante e o Senhor fará milagres. E já começa desde agora, Deus, a operar na vida deste que crê. Eu entrego a vida dessas pessoas em tuas mãos. Recebe a oração delas, Pai, e opera maravilhas. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. E você diga amém e graças a Deus. Amém? Deixa o seu like aqui, se inscreve no canal e divide o pão. Tem muita gente que precisa, tá bom? Deus continue te abençoando.